Olá a todos, eu sou Hugo Jordão e nesta noite nós vamos compartilhar este sermão temático embasado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz: Orai sem cessar. Orai sem cessar. O tema deste sermão, portanto, é a oração enquanto prática vital para o crente. A oração enquanto prática vital para o crente. E o título deste sermão é: Por que devemos orar sem cessar? Por que devemos orar sem cessar? A oração, meus amados, é sem sombra de dúvida das atividades mais importantes da caminhada cristã. Ela é vital para o crente. Todavia, infelizmente, tem havido um declínio no interesse e na compreensão desta prática nas nossas comunidades, nos nossos lares, nas nossas igrejas. Portanto, mais do que nunca, precisamos reacender a chama e o prazer pela vida intensa de oração. Mas a pergunta que fica é: por que devemos orar sem cessar? Por que devemos orar sem cessar? Em primeiro lugar, devemos orar sem cessar porque somos imitadores de Cristo. Cristo, ele meteu de forma prática esta palavra, ele viveu de forma prática esta palavra, orai sem cessar. Jesus estava constantemente tirando tempo com Deus, tempo em oração. Jesus se apartava das multidões. Ora, se a oração ocupava, pensa comigo, se a oração ocupava um espaço central na vida de Jesus, que nós dizemos que imitamos, não é suposto que a oração também seja central em nossas vidas, já que imitamos a Jesus? Assim como Jesus tirava tempo para estar com Deus, você também deve tirar tempo para estar com Deus. Não importa o quão dura é a tua rotina. Assim como Jesus se retirava das multidões, você deve aprender a se retirar para estar com Deus. Assim como Jesus não permitia que nada ofuscasse ou roubasse seu tempo de comunhão com Deus, nós também devemos proceder da mesma maneira. Em segundo lugar, devemos orar sem cessar, porque Deus deseja realmente se relacionar profundamente conosco. Jeremias, ele diz que eu não sou Deus, porventura sou apenas de longe, não de perto. Jesus disse que o Pai procura aqueles que assim adoram Deus Espírito, e importa que seja adorado em Espírito e em verdade. Jeremias novamente diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus deseja realmente ter um relacionamento conosco, um relacionamento vivo, real, profundo. Mas como é que nós vamos nos relacionar? Como é que nós vamos ter intimidade, comunhão com alguém com quem não temos contato? Imagina agora um casal que não tem contato um com o outro, que não se comunicam, que não conversam, que não se relacionam intimamente. Como é que eles podem dizer que são realmente um casal? Não é possível ter relacionamento sem comunicação, sem o diálogo, sem termos o contato. A oração é esse contato com Deus. Orar é sobre se relacionar com Deus. Orar é sobre experimentar na prática o significado de Deus, ser Pai, amigo nosso. Orar é um exercício de fé. E em último lugar, devemos orar sem cessar, porque para não cairmos em tentações. Jesus disse que a carne é fraca, o espírito está pronto. Tentar imaginar, resistir à tentação e às durezas desse mundo, dessa vida, sem orar, é como imaginar se atirar de um prédio alto e achar que não vai acontecer nada. Sem uma vida de oração, estamos fadados ao erro, estamos fadados à perdição e ao fracasso. Estamos fadados à morte espiritual, como Jesus disse à igreja de Sardes: tem de fama que vives, mas está morto. Estás morto. Portanto, meus irmãos, vivamos uma vida profunda de oração. E eu queria te convidar a refletir nisso. Será que você tem vivido uma vida de oração? Será que você tem deixado as ocupações falarem mais alto? Pense nisso. E muito obrigado.